Olha essa sequência de notícias e o último Copom, né? Que decidiu manter a taxa de juros igual, no mesmo patamar. Enfim, começa com Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. Você nunca vê uma notícia como essa, em nenhum outro jornalista. Fique claro na sua cabeça. Você nunca vê, eu te desafio, tente procurar uma notícia como essa. Com a saída de Haddad, no horizonte, porque o Haddad tem que se descompatibilizar para ser candidato, a equipe econômica já começa a pedir emprego na Faria Lima, e não é novidade. Eu não vou atrás, em qual Atlas. Já teve gente do Ministério da Fazenda que saiu direto da Faria Lima, do Ministério da Fazenda para Faria Lima, e ainda acionou lá aquele conselho de ética para saber se podia ou não, ou tinha que ficar em quarentena do cargo. Daqui a menos de 5 meses, Haddad deve deixar o ministério, né, para ser candidato. E daí a pressa, ao menos um integrante da equipe econômica já circulou pela Faria Lima pedindo emprego. Aí Renato fala, né, rapaz, a porta giratória nem esperou a eleição. Bastou surgirem os primeiros sinais de mudança e parte da equipe já começou a buscar espaço na Faria Lima. Entram no governo como técnicos dedicados ao interesse público e reaparecem no mercado como sócios ou consultores de primeira linha. Vocês acham que isso aqui é aleatório? Vocês acham que a Faria Lima é um negócio técnico que só gerencia o dinheiro para buscar investimento para as empresas? Ou eles buscam influenciar e fazer lobby no mundo político para tentar se preservar e fazer leis, né, para se manterem no topo? Centrão faz até dossiê para barrar indicações de Haddad à presidência da CVM. Faria Lima. Onde é que sai essa notícia? No Lauro Jardim. É sempre no Lauro Jardim. Sempre. É um padrão. Centrão e esquerda brigam por cargos nas autarquias financeiras porque conhecem bem o poder que está ali. A presidência da CVM não é um enfeite. Dali sai decisão que trava ou libera bilhões, que barra ou acelera fusões, que regula plataformas inteiras. É um posto que reordena setores e molda como o país se relaciona com capital estrangeiro. Agora imagine se a presidência da CVM trabalhasse pensando no desenvolvimento do país, em vez de só responder aos humores da Faria Lima. O último que saiu, que pediu que renunciou, né, o cargo, o irmão trabalha no BTG. Mas não tem conflito de interesse, não. Ele era técnico. 100% técnico. Aí, de novo, o Lauro Jardim. Todas as notícias da Faria Lima saem no Lauro Jardim. E pra tu ver como ele tem fonte mesmo, quem leu essa matéria no início do dia não leu a melhor parte. Porque a melhor parte veio com a atualização. Reunião de Haddad com banqueiros trata sobre juros altos e refit. Na reunião, na segunda-feira, com os maiores banqueiros do Brasil, na sede paulista do Ministério da Fazenda, Haddad percorreu diversos temas, mas não deixou de falar nos seus alvos preferidos, a refit. Né? A refinaria do Rio de Janeiro interditada desde o mês passado, é tida como a maior sonegadora do Brasil, Haddad disse que a empresa está sendo monitorada. Bom, beleza. Veja, não é citado nenhum banco e só diz que a reunião aconteceu na sede paulista do Ministério da Fazenda. Eu estou frisando isso. Nessa mesma reunião, Haddad voltou a transparecer descontentamento com a taxa de juros determinada pelo Banco Central dias atrás, disse que uma pessoa do Banco Central lhe exibiram a situação mostrando que, se a Selic estivesse agora a 12% ao ano, a inflação ficaria no mesmo patamar que está com os atuais 15%. Mantenha isso. E olha só que curioso, o Haddad está insatisfeito, e eu acho que o Haddad realmente está insatisfeito, porque o Haddad quer ver a economia avançar. Mantenha isso na cabeça por hora. Mantenha isso na cabeça. Calma. Vai ficar engraçado. Aí vem a atualização que eu lhe disse. A assessoria da Febraban, não foi citada na matéria, você vê que não tem nenhuma menção à Febraban, enviou a seguinte nota, aspas, a Febraban recebeu com muita estranheza a informação dada por fontes à coluna sobre eventuais temas tratados numa reunião entre o ministro da Fazenda e dirigentes dos maiores bancos, como se tratou de reunião solicitada pela Febraban. Apenas a entidade caberia dar publicidade sobre o que teria sido ou não tratado na reunião. Para tudo. Não, vou continuar. Tudo que qualquer fonte tenha dito à coluna, fora dos canais oficiais, não terá legitimidade a confirmação da Febraban. Ninguém tá pedindo a confirmação da Febraban. Jornalismo é isso. É revelar os bastidores do poder. Vai mandar censurar o Lauro Jardim? Você tá vendo? Algum banqueiro, alguma pessoa que estava nessa reunião, eu acho, na verdade, que alguém da equipe do Haddad. Eu já falei sobre isso em vídeo. Pegue, a partir do final de 2022, e vá analisando, e ia falando ao longo do tempo. Você percebe claramente que o Haddad se aproximou do Lauro Jardim. Qualquer pessoa do ramo da Fazenda vai se aproximar do Lauro Jardim. Por quê? Porque ele é o porta-voz do mercado financeiro. É o que o mercado financeiro lê e acompanha. Tanto que se dá o trabalho de rebater. Tá aí. E deve ter comentado, porque essa parte dos juros está incomodando. Mas mantém essa parte na cabeça. Juros incomodando. Pô, dá pra baixar um pouquinho. E a inflação talvez ficasse no mesmo patamar. Reconhecemos o direito da coluna confiar em suas fontes, mas neste caso, não sendo oficial, essa fonte não possui autorização para divulgar assuntos que possam não ter sido abordados, sobretudo porque a Febraban não foi consultada. Irmão, jornalismo é isso? Tá querendo censurar? Eu não vou nem falar o que eu penso disso daqui, porque eu não quero ser preso nem processado. Você tá vendo como é a Faria Lima, né? Quem é que precisa de vocês para confirmar?
Eu acho que o que vocês discutem entre quatro paredes é muito pior. Se o povo soubesse, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos voltar alguns dias no tempo. 6 de novembro. Vamos entender quem é a base de sustentação da candidatura do Tarcísio. Análise, né? Banco Central foi conservador em relação aos juros. Veja que a CNN está elogiando. A CNN tem o quê? CNN Economia. Né? A Rita Mundin, uma pessoa do mercado, defendendo. Isso aí mesmo, um pensamento conservador, tudo mais. Ela defende a decisão. Aí vem a Globo só para dar destaque, né? Acompanha manter taxa de juros em 15%, maior nível em quase 20 anos. Aqui, gente, que começa o grande questionamento. Pessoal, você pode odiar o governo Lula, eu odeio o governo Lula. Mas, gente, vocês realmente acham? Olha para o mundo como um todo. Olha para o mundo como um todo. Não faz sentido, pessoal, o Brasil ter o segundo maior juro real do mundo. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Ah, não, o Brasil precisa ter juro alto para ter investimento. Gente, mas está fora do padrão. Você compara com países em posições similares, não faz nenhum sentido. Não faz sentido nenhum. O Brasil foi sequestrado. Isso não faz sentido. Cara, é o segundo maior do mundo, gente. Isso não faz sentido, pessoal. Sabe assim, cara, por que 15 e não 14,9, 14,75? É sério, se abaixar 0,25%, a inflação vai disparar. É sério isso? Mas manter aquela informação atrás, né? Que o Haddad tá chateado. O Haddad foi na reunião, o cara tem que baixar esse juro aí. O Haddad foi pedir por favor. O Haddad foi pedir por favor pros bancos. Mas vamos lá. Vamos cortar pra esquerda. Banco Central mantém juro em 15% ao ano, com o mercado de trabalho aquecido, né? Agora se diz, o Banco Central decide desestimular um crescimento econômico, gerar desemprego. O cara tá reclamando, né? Aí o Fred Klepke também de esquerda fala assim, meu filho, do jeito é que tu fala, né? Parece que o Banco Central foi tomado por alienígenas ou forasteiros, né? E não indicados pelo próprio governo Lula, né? Porque a gente é do próprio governo Lula. Aí a esquerda vem falar, né? Rapaz, o presidente da Força Sindical critica juros altos e diz que tá com saudade do Campos Neto. Até o Campos já tava melhor que o Galípolo. Rapaz, tá ruim, viu? Tá ruim. Nós achamos que pelo menos ia ter um ajuste pra economia melhorar. Pô, não aconteceu nada. Nós estamos com saudade já, né? Do Campos Neto. Aí veja o que a Haddad disse lá atrás. Antes dessa reunião, 12 dias antes. 12 dias antes não, né? 12 dias antes da matéria do Lauro Jardim. Bancos fazem pressão para o Banco Central não cortar a taxa. Não cortar a Selic. O Haddad afirmou que é preciso ter razoabilidade porque a dose do remédio pode se tornar um veneno. Ali embaixo coloquei isso para mostrar a hipocrisia, né? Porque nenhum diretor indicado por Lula votou para cortar a Selic em 25. Mas, cara, o Brasil tem o segundo maior juro real do mundo. Isso não condiz com o tamanho da economia, com o dinamismo da economia brasileira, com a quantidade de mão de obra, a gente parada podendo trabalhar. Isso não condiz. Isso não condiz. Relação dívida PIB, o ponto que o Brasil tá, isso não condiz. E o Haddad foi pedir, pô, deixa... Gente, por que Haddad iria numa reunião? Olha só. O Lula tem maioria no Banco Central. A maior parte do Copom foi e é de pessoas indicadas pelo Lula. O presidente do Banco Central é indicado por Lula. Se Lula e Haddad realmente quisessem cortar aí na canetada, eles não têm números. Se o governo Lula quisesse, inclusive, aumentar a meta de inflação, porque se você tem uma meta maior, você pode abaixar os juros, já porque a inflação pode correr um pouco mais solta, também podia fazer isso. E são 3 votos. Os 3 votos, um é do próprio Haddad, da Simone Tebet e do Galípolo. Ainda assim, o Haddad está se queixando de banco, que não quer. Que bancos fazem pressão. E ele vai na reunião com o Febral e fala, cara, pô, vamos baixar esse juro aí, velho. Quem é que manda no Banco Central? Vocês acham mesmo que quem manda no Banco Central, o Galípolo, é o Lula? Imagina agora que no Banco Central é independente. Essas são as pessoas que apoiam, né, a candidatura do Tarcísio. Aí, esse vídeo aqui, acho que fala muito sobre o que se passa no Brasil hoje. Esse áudio aqui de 2021, do nosso amado Dedé, que até hoje não me ofereceu uma vaga de emprego. Se o presidente Lula pegar um da vida, botar na fazenda, pegar um caçado da vida, botar de vice-presidente e falar daquelas informações bombásticas de esquerda, mas relacionadas ao meio ambiente, à cultura, na fazenda, ele também vai se tornar um favorito. E se o presidente Lula... Tá entendendo? Cara, o ponto é só o seguinte, quem vai tomar conta da fazenda do Banco Central? Para manter o jogo como está. A Faria Lima, os banqueiros, os homens que mandam no país, tá de boa. Aí veja só. Copom tem convicção que nível da Selic reduzirá a inflação, diz ata, né? Porque tá tão difícil de investir que a economia quebra, né? Aí a tendência é começar a fazer liquidação só para fechar a conta, então o preço cai, né? Você tentar reduzir a inflação dessa forma. Aí o Tatu Louco brinca, não é verdade? Vai reduzir a inflação, o crescimento, os salários, a natalidade, o inferno é o limite. Aí vem o Estadão apoiar a decisão. Galípolo puxa o freio de mão, a despeito da pressão do governo e da ansiedade do mercado. Ansiedade do mercado? Os bancos não querem que os juros abaixem. Declarações do presidente do Banco Central reforçam que a missão de levar a inflação ao centro da meta ainda não está cumprida. Aí tu termina de ler o editorial, aí tá assim, ó. Mais importante que o passado, no entanto, é o horizonte futuro. E de forma mais específica, o segundo trimestre de 2027.
Não é 27 não, 27. Cuja projeção para a inflação, segundo o Boletim Focus, está em 3,3 acima, portanto, do centro da meta. O Boletim Focus não é um negócio técnico. Foi algo criado por FHC, que conversa com entes do mercado, seleciona aí uma lista, uns 100, talvez o André Esteves seja um deles, e eles dão as suas expectativas. Então, o Boletim Focus, que é da Faria Lima, seja um deles, e eles dão as suas expectativas. Então, o Boletim Focus, que é da Faria Lima, ele retroalimenta, ele se retroalimenta, né? Porque eles falam o que eles querem para o Banco Central fazer para chegar onde eles querem, eles continuarem falando. É aquele eterno ciclo de retroalimentação. Mas se tudo caminhar como o Banco Central espera, é bem possível que a Selic comece a cair em 2026, já que a instituição enxerga uma moderação no crescimento econômico em curso. Basta que o Lula tenha um pouco mais de paciência para ficar com os louros eleitorais de uma inflação baixa e controlada. Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, isso aqui tá brincando com minha paciência. Gente, como que você vai medir a inflação do segundo trimestre de 2027 com precisão no final de 2025? Eles estão tirando onda. Eu fui perguntar pro pai dos burros, o ChatGPT, eu falei, o GPT. Eu li um artigo do Estadão, falando pra ter calma, pois a expectativa da inflação pro segundo trimestre de 27 é boa. Isso não é narrativa? Não fica claro a dificuldade de medir a inflação para um período tão distante do atual, num mundo cada vez mais instável? Esse comportamento da imprensa é recorrente e precisa ser criticado? Ele disse, excelente ponto. E sim, o que você percebe é uma forma clássica de construção de narrativa econômica, não análise técnica isenta. Expectativa para 2027. Fazer projeção de inflação com precisão para algo tão distante, mais de 2 anos à frente, é na prática impossível. As variáveis são incontáveis. Política fiscal, ciclo de commodities, choques climáticos, geopolítica, política monetária internacional e até mudanças estruturais no consumidor e na produtividade. Qualquer expectativa para 2027 é, na melhor das hipóteses, um exercício especulativo, útil apenas para a modelagem interna de economistas e não para servir de calmante público. Aí vem o papel da imprensa. Quando veículos como o Estadão destacam esse tipo de projeção como sinal de otimismo ou indício de que tudo está sob controle, eles não estão apenas informando, mas moldando o sentimento econômico. É narrativa. Em vez de contextualizar a fragilidade dessas projeções do Boletim Focus, o jornal escolhe o ângulo positivo, ajudando a sustentar a confiança no governo ou na condução da política econômica. Lula, como é que ele termina? Tenha calma, os louros eleitorais virão. Confia no plano, Lula. Deixa o rentismo ganhar o dinheiro quieto. Esse comportamento é recorrente. A imprensa brasileira tende a confundir opinião com dado técnico, principalmente em temas econômicos, em vez de mostrar o que é concreto. Inflação atual, custo de vida, endividamento das famílias, perda do poder de compra. Vamos ler de novo, porque eu acho que isso aqui é a sua vida. A inflação que você enfrenta, a atual, a real. De verdade. Não a do IPCA. O custo de vida, que é isso, né? Como é que tá a sua vida? A empresa não está preocupada com você. O endividamento das famílias e a perda do poder de compra. Enfim, dá ênfase a expectativas do mercado, que servem mais como instrumento político do que como informação útil ao cidadão. Aí você vê ali, né? Itaú lidera lucro entre bancos listados na B3. Um país quebrado, Itaú cresce 13% na variação aí. O Bradesco 18%, o BTG 41%. Tem algo muito errado. O Santander 11%, o Banco do Brasil, que está o governo lá comandando, né? Teve uma queda de 66%. Lula continua o pai dos bancos. É o que acontece quando a política econômica prefere cuidar do sistema em vez, né, de desenvolver a economia.